40. 50. Eu achei que era dúvida, estou muito com ela. Ok, 60. Pessoal, veja, presta atenção. Igor, nós já aplicamos 50 volts no motor, está lá, e ele não rodou. Essa fonte é uma fonte de tensão fixa. Eu estou aplicando 60 Hz, está aqui, ó, 60 Hz, mas ele não rodou. Por que ele não rodou? Porque na partida, como nós baixamos a tensão é 50 volts, essa curva está bem baixinha. Ela tem o mesmo formato, o mesmo jeitão, só ela é mais baixinha. Então, mesmo que não tenha carga conectada ao motor, mas ele tem uma cargazinha, até a questão do atrito do rolamento e tal, né? Tem uma outra máquina acoplada a ele, que tem os seus atritos e tal. Então ele não está conseguindo girar, ele já tem campo girante, mas ele não está conseguindo girar a carga, porque provavelmente aquela carga ali, mesmo que baixa, ela está maior do que o torque de partida. Então, o que eu vou ali fazer? Eu vou lá, vou aumentar essa resistência, correto? Vou fazer com que esse escorregamento de máxima seja mais alto, ou seja, uma velocidade mais baixa, de tal forma com que mude essa curva, passando, por exemplo, para aqui. Assim. Basta com que o torque de partida seja ligeiramente superior ao torque de carga ali, que é o atrito e tal, ele vai partir. Então, ó, vou aumentar. Se quiser. Vai partindo, acredito. Hein? Vou voltar de novo. 60. Hein? Por que eu aumentei demais a resistência? Não, chuta o motor aí. Já era para ter partido. É porque essa resistência ela é muito alta. Então qualquer coisa aumenta demais. O valor que a gente perguntaria aqui é menos de 1 ohm. Funcionando. Mas funciona, tá, gente? Aumenta a tensão um pouquinho. Ó. Agora eu falo. Eu tinha que medir o valor da resistência, é um valor muito baixo. Coloca para o meio. Agora, esse valor pode ser tem que ser um valor muito baixinho. Isso aí. Então, nós conseguimos aqui colocar de forma aleatória, tentativa e erro, um valor de resistência que ele conseguisse girar. Né? Se a resistência subir demais, ele perde torque. Por quê? O S fica muito superior ao S máximo. Então lá, parou. Eu tenho que voltar, colocar um determinado valor, de tal forma que na partida ele alcance um conjugado maior do que o da carga.
Ok? Pode aumentar a velocidade, que agora ele vai girar. Pessoal, presta atenção. Marcelo, vê. Essas duas ondas, elas estão essa onda preta aqui é a onda de tensão no estator. Aqui a gente está aplicando, é a da semilha. Essa onda vermelha é a onda de tensão lá no rotor. É rotor turbinado. Então eu tenho acesso ao rotor, estou medindo a frequência lá. O que está acontecendo? Nós temos um valor, uma amplitude de tensão induzida mais baixo do que a tensão aplicada. E olha a frequência. A frequência da tensão no rotor é maior ou é menor do que a do estator? Menor. Muito menor. Está vendo aqui? Ó? A tensão, a frequência do estator é 60 Hz, como deveria ser, né? Isso aqui que promete essa frequência. Mas a frequência lá no rotor está em torno de 11 a 12 Hz. Por que essa frequência está menor do que a da rede? Hein? Por causa do escorregamento. A equação que rege esse comportamento é a frequência rotórica igual a escorregamento vezes a frequência estatórica. Estão lembrados? Então, pela análise da frequência de tensão, eu consigo determinar qual o escorregamento com que ele está trabalhando. Escorregamento é o que então? É a frequência rotórica dividida pela frequência estatórica. Qual que é a frequência estatórica? 60, está lá. Qual que é a rotórica? Qual é o escorregamento? É isso aí. Tá bem. Ou seja, precisa medir a velocidade. Já se sabe se a gente tem acesso à frequência. Ok? Então, sistemas de geração eólica utilizam muito esse princípio. Quando os geradores, dois tipos de gerador para geração eólica. Tem a síncrona que nós estudamos, tem o tipo de geração com rotor bobinado, motor de indução e motor bobinado, trabalhando como gerador. Coloca-se um inversor de frequência alimentando o rotor, controlando essa frequência aqui. E o rotor está sendo, obviamente, está girando em função das turbinas eólicas. Né? Então, a velocidade desse tipo de geração é muito variável, não é? Então, o escorregamento é variável. Então, ele controla a frequência rotórica de tal forma a controlar a frequência gerada. Porque nesse tipo de aplicação, grande parte dessas aplicações, o estator fica conectado à rede para alimentar a rede e o rotor conectado a um inversor de frequência, por exemplo. Então, precisa se fazer o seguinte, olha, eu preciso determinar a frequência estatória. Ela é a frequência rotórica dividida pelo escorregamento. Precisa gerar 60 Hz no estator. Mas o vento está fraco, a direção do vento mudou, não sei o que e tal. Aí o escorregamento caiu. Caiu não, aumentou, né? A velocidade caiu. O vento aumentou. O que ele faz para manter a frequência gerada no estator? Aumenta a frequência do rotor. Ok? Então, esse tipo de máquina também tem essa funcionalidade, essa aplicação como gerador para esse tipo de aplicação. Né? Ainda tem esse tipo de aplicação. Ok, pessoal? Então, isso aqui valida
o nosso raciocínio de que a frequência rotórica é diretamente proporcional ao escorregamento. Se o escorregamento aumenta, ou seja, se a velocidade cai, a frequência lá no rotor aumenta. Quando é que a frequência do rotor vai ser igual à frequência do estator? Quando o escorregamento for unidade. Nessa diminuir a tensão, torque 60. Vou diminuir a tensão para ele perder torque, fazer ele parar, mas não vou zerar a tensão, nem a frequência. Vou aumentar demasiadamente essa resistência para ele perder mais torque ainda. Olha o que está acontecendo com a frequência lá. A velocidade está caindo. O que está acontecendo com a frequência do rotor? Está subindo, 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 subindo. Até quantos hertz que ele vai subir? Quando ele parar? 60. É o princípio do transformador. Olha lá. 60 hertz. Olha a forma de fazer o zoom aqui. As duas frequências são praticamente iguais, tá vendo? Aqui, ó. E a tensão zerou. A tensão está lá, a frequência está lá. Ok? Aí, existe aquela componente da relação de transformação. Vê. Olha quanto que está aí a amplitude da tensão aplicada. Está aqui, tensão de pico pouco superior a 1 volt, né? 1 volt aqui na aquisição. Óbvio que lá está 60, porque tem um divisor de tensão. Vou tirar a tensão do estator, deixar só a tensão do rotor. Não precisa. Entendeu? Nós estamos vendo os dois níveis, vou dar só um pause aqui. Vê, para essa situação, qual é a relação de transformação? A tensão aqui do estator está em torno de 1, vou colocar o valor real aqui, é vezes 63. Aqui é vezes 63. Ok? Beleza. Vezes 63. Então, ok. Está indicando aqui um valor de pico de, vamos supor, 80 volts, está vendo? Vocês não estão vendo a escala não, mas ela está aqui. Eu fiz um zoom aqui desse chão. Olha lá. 80 volts a tensão aplicada. Qual que é a tensão no rotor? 55. Essa é a relação de transformação. Quantas espiras a bobina do estator tem a mais que o rotor? Essa é a relação. Relação de transformação. Porque os dois circuitos estão estacionários entre si. Agora eu posso vir aqui e dar um toquezinho nele sem deixar ele rodar. Aí eu parei, eu fiz um zoom aí. Deu pausa. Ok? Esquecendo. Ele está com a mão. Olha o que eu estou fazendo. Vou fazer um pouquinho mais desligado. Pode ser. Pode ser. Não, não tem problema. Vamos rodar o motor de corrente contínua e ele vai rodar ainda sem duplicar a tensão. Trip. Tá aqui.
pegar o cabo. Pessoal, só para demonstração, para fazer essa validação, nós vamos continuar alimentando o estator, ok? Vamos continuar alimentando o estator, só que agora nós vamos forçar o motor a girar em ambas as direções, fazê-lo funcionar no quadrante de motorização e no quadrante de frenagem. Ok? Deixa você sentar assim. 40 volts só. A parte chama aula Genésio, prova 2. Vamos lá, as duas tensões, o rotor, é a mesma frequência e tal. O que está acontecendo com a frequência do rotor, pessoal? Eu estou forçando o rotor a girar numa velocidade mais baixa do que a do campo girante. Está lá. O campo girante é proporcional a 60. Cuidado. Ele está diminuindo a velocidade, está aumentando a velocidade, diminuindo o escorregamento. Quando diminui o escorregamento, o que acontece com a frequência? Olha embaixo do espectro de frequência, está diminuindo. Qual a frequência do rotor agora? 45 Hz. Qual que é a velocidade? É só calcular pelo escorregamento. Acelerando, acelerando. À medida que ele vai acelerando, a frequência do rotor vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque o escorregamento vai diminuindo. Ok, daí? E vai chegar até zero. Vê que a frequência vai diminuindo e a amplitude do sinal também vai diminuindo. Olha lá. Mostrando que a tensão induzida também é diretamente proporcional ao escorregamento. Olha lá, quando a frequência zerar, olha lá, zerou e a tensão praticamente zerou. Tem uma harmônica ali, né? Tem terceira harmônica desse núcleo, que é o vermelho, o sinal vermelho em cima. À medida que a velocidade vai caindo, a frequência do rotor vai subindo, porque o escorregamento vai subindo. E olha a amplitude do sinal, a amplitude da tensão induzida também vai subindo. Então, a frequência é diretamente proporcional ao escorregamento e a tensão induzida no rotor também é diretamente proporcional ao escorregamento. Ok? Olha lá. Foi dizendo a frequência é diretamente e a tensão. A tensão, é só lembrar a equação da tensão. Lembrar? A tensão induzida no rotor é R ou é 2? É igual a quê? Número de espiras do rotor dividido pelo número de espiras do estator vezes o escorregamento vezes a tensão do estator. Ok? Só que aí a tensão tem a relação de transformação. Não. A equação é para qualquer motor de indução, seja motor turbinado, seja em curto. A questão é, no motor de motor em curto, nós não temos acesso ao motor. Nós só estamos conseguindo ver isso aí porque é motor turbinado. Motor turbinado tem anel coletor através do qual o circuito estatórico ou as resistências externas são conectadas ao circuito motor. Motor de motor em curto não tem. Uma vez projetado, a característica dele é aquela, a curva dele é aquela, a não ser a curva H. Você passa a tensão induzida. Tensão induzida. É aquela tensão lá naquelas bobinas de transformação que nós fizemos antes de fazer o circuito refletido pelo estator. Porque no caso desse comparado com os outros ali, ó, dá para fazer comparação para resistência motórica, né? Bom, não, mas é tensão induzida. Não é tensão na saída, é tensão induzida. Ok? Ok, sua observação é usual.
vendo ali, tem uma harmônica pesada de 180 Hz. A harmônica é maior que aquele. Pessoal, agora eu vou fazer o quê? Eu vou inverter a velocidade do motor. Ok? Então ele vai rodar agora em sentido contrário. B. Olha lá. A frequência da tensão aplicada é quantos hertz? 60. Qual que é a frequência do rotor? Maior. Que quadrante que ele está operando agora? Frenagem. Porque a velocidade rotórica é contrária à velocidade do campo girante. E aí, quando a velocidade rotórica é contrária do campo girante, o escorregamento vale mais do que 1. Se o escorregamento vale mais do que 1, olhando aquela equação, se o escorregamento fica maior do que 1, a velocidade rotórica fica maior do que a velocidade do estator. Frequência. Frequência. Se o escorregamento é maior que 1, a frequência do rotor é maior do que a frequência do estator. E é o que a gente está vendo aí. Ok? Que legal. Então, o motor de indução de rotor turbinado também é um bom conversor de frequência. Por isso que ele é também utilizado em geração eólica. No sistema de geração eólica, normalmente pode-se fazer as duas coisas, mas uma das aplicações mais comuns é a turbina eólica gira o rotor, obviamente, e alimenta-se esse circuito rotórico através de inversor de frequência, e varia, compensa o escorregamento através de variação de frequência do rotor. De tal forma que, independente de velocidade do vento, direção do vento, você consegue uma frequência estatórica constante. Né? Se o vento diminui de intensidade, de força, a velocidade tenderia não. A velocidade cai. O que você faz? Aumenta a frequência do rotor. Mantém a frequência gerada constante. Ok? Bom, perguntas. Beleza? Ok, pessoal? Para fechar esse raciocínio, tem um tópico ainda que nós precisamos discutir, que é o seguinte. Eu falei com vocês que existe um tipo de rotor para o qual a curva de torque varia. Um tipo de rotor em curto, um tipo de rotor em curto ou gaiola, cuja curva de torque varia. Mas como é que varia se a gente não consegue conectar resistência externa? Tem algum contato aqui? Não tem. Só aquele tipo de rotor que tem. Mas a gente consegue. Aqui vocês estão vendo, é uma barra simples, está vendo? Está vendo essa barra? Ela tem uma área de seção transversal alta, ou seja, bater no olho aqui, você pode perceber que uma barra dessa tem uma resistência baixa, né? Está vendo? Mas alguns tipos de rotor em curto, não. É justamente, conforme a norma brasileira, NBR 54, 8K10, esqueci na apostila aí. Esqueci. 54 é a instalação, né? É demais, eu esqueci o número, está na apostila. Conforme a norma NBR, que é uma cópia da norma americana, NEMA, e muito parecida com a IEC também, que não sei, mas deve ter seguido a norma americana, que é a norma NEMA, os motores eles são classificados conforme categorias. No Estados Unidos se diz class, né? Seria classe, para a nossa classe aqui é temperatura. Então a norma brasileira divide isso como uma característica de categoria em 3 tipos de rotor. Aí, qual que é esse princípio? Como é que a resistência rotórica varia se a gente não consegue inserir resistência ao rotor? Como é que ela varia? Ela varia pelo princípio do efeito pelicular, né? Ou skin effect, efeito de pele, efeito pelicular. Como é que o efeito pelicular acontece?
O efeito pelicular, ele justifica, por exemplo, que os cabos de transmissão que operam em tensão corrente alternada precisam ser de área de seção transversal maior do que se fosse de corrente contínua para o mesmo valor eficaz de corrente. Então, um condutor, para conduzir uma corrente de 1000 amperes em 60 Hz, precisa ter uma área de seção transversal maior do que se ele tivesse conduzido 1000 amperes contínuo, em corrente contínua. Justamente por causa desse efeito pelicular. Imagine um cabo, você vendo a área de seção transversal do cabo. Então, estou exagerando aqui, um cabo bem de bitola alta. Isso é um cabo, a área de seção transversal. Imagine uma corrente circulando no interior desse cabo. Imagine uma corrente aqui circulando no interior desse cabo. Essa corrente produz um campo magnético, não produz? Então ela produz um campo magnético em torno dela. Beleza. Conforme lei de Ampère. Se ela produz fluxo em torno dela, vê que ela está fluindo, e enquanto ela está fluindo, tem fluxo. Né? Em torno de um condutor com circulação de corrente, tem um campo concêntrico a esse condutor. Se essa corrente gera esse fluxo, significa que esse mecanismo, esse circuito magnético, esse condutor elétrico, que é o cabo, também tem como característica, o que caracteriza a geração de fluxo a partir de corrente? Hein, pessoal? Indutância. Indutância é a capacidade de geração de fluxo a partir de corrente. Essa equação, ou então essa aqui, N ao quadrado vezes permeabilidade, vezes a área do núcleo, dividido pelo comprimento do núcleo. Então, se uma corrente no condutor gera fluxo, significa que esse condutor tem indutância. Ou seja, ele é indutivo. Ele é muito indutivo? Vai ser muito indutivo se ele gerar muito fluxo em pouca corrente. Ou seja, se ele tiver permeabilidade alta. Né? Se for bobina, está muito relacionada, muito espírito. Mas quando é um condutor só, considera um espírito. Então, significa que uma corrente, imagina um condutor de cobre, ele tem uma permeabilidade bem menor que a permeabilidade do aço, que é o núcleo de um motor, de um transformador. Mas é bem superior à permeabilidade do ar, ou do vácuo, que tem uma redundância altíssima, uma permeabilidade muito baixa. Estão entendendo? Então, no interior, uma corrente que circula no centro de um condutor de cobre ou de alumínio, gera fluxo, mais do que geraria no ar. Então, esse condutor se caracteriza por indutância. Então, se esse condutor tem indutância, significa que ele tem a presença de frequência. Essa indutância, na presença de frequência, gera reatância. Correto? Então, esse cabo ele tem uma resistência própria dele. E agora, por ter corrente circulando no centro dele e o fluxo circulando dentro desse material, cobre ou alumínio, que seja o cabo, tem indutância, tem reatância. Aí, para esse caso, a corrente do condutor vai ser a tensão aplicada pela resistência própria mais a reatância que apareceu. Então, no centro do condutor aparece a corrente que circula no centro, ela está sujeita à reatância. Então, ao invés de circular no centro, onde tem reatância, o que ela faz? Vai para a extremidade. Por que a corrente vai para a extremidade? Porque quando ela circula aqui na extremidade, o fluxo que a corrente gera tem que circular concêntrico a ela, não é? Só que circulando concêntrico a ela, na extremidade do condutor, o fluxo tem que passar onde? No ar. Quando ele passa no ar, o que acontece com a permeabilidade? O que acontece com a indutância? Ou seja, a mesma corrente gera muito menos fluxo. Mais de 1000 vezes menos. Bom, se a indutância caiu, então, porque o fluxo caiu, o que acontece com a reatância?
possibilita maior circulação de corrente. Então, condutores elétricos sujeitos a correntes alternadas têm como característica que a densidade de corrente na extremidade do condutor é maior que no centro. Exagerando, não circula corrente no centro, ela foge todo para a extremidade. Não é verdade. Tem que dizer que no sentido de densidade, a densidade de corrente na extremidade é maior que a densidade de corrente no centro. Ok? Por isso que em condutores de alta tensão, sujeitos a correntes muito altas também, você pode inclusive colocar um condutor oco, faria pouca diferença. Então, e é por isso que as linhas de transmissão em tensão e corrente contínua são mais leves do que linhas de transmissão de corrente alternada. Primeiro que o número de condutores é 2 ou 1, se o retorno é por terra. No máximo 2 condutores. E esses condutores têm bitola menor do que se fosse corrente alternada, trifásico. Não é? Só que quando você precisa ter uma eletrônica de potência para retificar e outra para inverter depois, então tem que balancear esse custo-benefício. Mas linhas de transmissão muito longas é razoável e com nível de tensão muito alto é razoável para construir em tensão contínua. Não é? Nós temos 2 linhas de transmissão no Brasil, do sul para o sudeste, de 600 kV. 2 linhas de transmissão. Não é? Então só se justifica em tensões muito altas com distâncias muito altas. Né? Nos Estados Unidos tem linha de transmissão do leste para o oeste, se não me engano, para mim seria de 750 kV. Né? Alguém já disse aqui que hoje está em 1 megavolt, eu não tenho certeza disso, mas era de 750 kV. Acabou. Entenderam isso aqui, pessoal? O princípio do efeito amplar. Agora vamos usar o rotor do motor de indução. No rotor do motor de indução, olha o que acontece. Vou desenhar um pedaço do rotor. Pedaço do rotor. Aí, nós vamos pegar uma barra do rotor. Vou desenhar uma barra do rotor, uma bem na extremidade. Tá vendo? E uma outra mais aprofundada e com tá vendo? Tá vendo? Perfeitinho, simétrico. É uma barra dupla. Vocês estão vendo essa barra aqui? Olha lá. O perfil da barra. Uma barra simples. Imagina essa barra mais aprofundada e uma outra ligada a ela, com uma área menor, mais na extremidade. Isso é um rotor, tá? Eu estou pegando uma barra no rotor só para exemplificar para vocês. Quando a gente faz a partida direta do motor, que nós ligamos o disjuntor ao contator, aplica tensão plena com frequência plena, não é assim? Uhum. No Brasil, a tensão aplicada, a frequência aplicada seria 60 Hz. Na partida, nós já acabamos de ver que a frequência do rotor é igual a S vezes a frequência da torre. Na partida, isso realmente vale quanto? Então, a frequência do rotor vale quanto? Se a do estator é 60. 60. Ou seja, frequência máxima, considerando a motorização. Correto? Então, ele tem frequência elevada. O rotor tem frequência elevada na partida. Frequência elevada na partida, o que significa? Vê, a tensão induzida na barra é uma tensão com frequência plena. A corrente, pergunto a vocês, circularia na barra externa ou na barra interna? Externo. Corrente. Induziu tensão, vai circular corrente. Externo. Por qual que ela circula? Por que é na externa? A indutância. Isso, muito bem. Se ela circulasse aqui, olha, na barra interna, principalmente aqui, ó, na beiradinha, até na pontinha, se ela circulasse aqui, ó, o que ia acontecer? O fluxo que ela geraria, circularia aqui. Esse meio, só esse pedacinho é alumínio. Normalmente esses vasos de alumínio. Mas o restante do meio é núcleo ferromagnético, é aço, tem altíssima permeabilidade.
Então, as barras internas são indutivas quando comparadas às barras externas. Então, se elas são mais indutivas, porque geram mais fluxo, a reatância da barra interna é maior do que a reatância da barra externa. Por quê? Porque na barra interna o fluxo circula normalmente no núcleo. Né? E aí, se essa corrente circula, por exemplo, aqui no centro, o fluxo que ela gera pode circular aqui. Por que circula? Nessa região só tem material ferromagnético. Só o pescoço da barra é que é de alumínio, que tem permeabilidade mais baixa. Então, quanto mais fininho for esse pescoço que liga a barra externa à barra interna, mais indutiva é a barra interna. Como na partida a frequência é alta, acontece o efeito pelicular. A reatância fica alta na barra interna, e se a reatância fica alta na barra interna, a corrente na barra interna cai. E ela vai para onde? Para a barra externa. Aí ela vem para cá, ocupar essa área. Ocupando essa área, eu vou desenhar como uma corrente só aqui. Ocupando essa área, aqui eu vou desenhar em azul, ocupando essa área, o fluxo que ela gera é esse, tá vendo? O fluxo da barra externa tem que passar pelo ar, ou seja, pelo entreferro. O entreferro é de ar. A característica magnética dele é que a permeabilidade é baixa. A relutância é alta, o fluxo gerado é baixo. Portanto, a indutância é baixa, a reatância, tensão sobre resistência da barra externa, que é a barra interna, barra externa, mais J, reatância da barra externa. Aqui dá a corrente da barra externa. Como a geração de fluxo na barra externa é baixa, a indutância é baixa, a reatância é baixa e a corrente é alta. Por que ela é mais alta? Porque a reatância é baixa. Mas como é que a gente muda a curva de torque? É com reatância ou com resistência? Gente, resistência. Mas até agora nós estamos falando de reatância. Só que, quando as correntes da barra interna fogem para a barra externa, olha como é que a área de seção transversal da barra interna normalmente é bem maior do que a barra externa. Se a área de seção transversal é maior, a resistência... Então a barra externa tem resistência mais alta, resistência da barra interna é muito menor que a resistência da barra externa. Então, na partida com frequência alta, a reatância da barra interna é maior que a barra externa. Beleza? Mas a resistência não varia com a frequência. Então, a resistência da barra externa é maior porque a área da barra externa é menor. Só por isso. Entenderam? Então, na partida, as correntes preferem circular pela barra externa. E na barra externa, a resistência é alta. E se a resistência for alta na barra externa, a característica de resistência do rotor fica maior. É como se a gente adicionasse resistência. Mas isso acontece dinamicamente, naturalmente, porque a corrente prefere circular por ela e ela tem resistência mais alta. Se ela tem resistência mais alta frente ao resto da impedância, o que acontece com o escoamento de massa no torque? Se essa resistência fica mais alta, escorregamento maior. Entenderam ou não, pessoal? Então, na partida, a resistência do rotor sobe. Isso faz com que o escorregamento suba, ou seja, ele adquire torques mais elevados em velocidades mais baixas, escorregamentos mais altos. Vocês estão entendendo isso, raciocínio? Aí o motor começa a girar. Quando ele começa a girar, o que acontece no escorregamento? Diminui ou aumenta? Escorregamento. Vai diminuindo. Se o escorregamento vai diminuindo, o que acontece com a frequência do rotor? Se a frequência vai diminuindo, cadê? Se a frequência diminui, o que acontece com a reatância? Então, quando ele está em velocidades altas, o escorregamento é baixo, a frequência do rotor é muito baixa. Aí o efeito de reatância desaparece. Aí a
corrente que estava circulando na partida, com frequência alta, circulando na barra externa, agora que a reatância da barra interna diminuiu, a turma toda volta para a barra externa, onde o espaço é maior, a resistência é menor. Aí a corrente prefere circular pela barra interna. E na barra interna, a resistência é mais alta ou mais baixa? Mais baixa. Se a resistência diminui, o que acontece com o escoamento de massa do torque? Diminui. Se o escoamento diminui, a curva de torque fica mais alta nas altas velocidades. Ou seja, esse tipo de motor de barra dupla, ele se comporta com resistência alta na partida, resistência do rotor alta na partida e baixa em velocidades altas. Então, na partida, ele trabalha com uma curva igual essa vermelha e depois vai mudando de curva. À medida que ele vai acelerando, ele vai mudando de curva continuamente. Ele não muda de uma para outra, para outra. Ele muda continuamente. Porque ele vai acelerando, os caminhos vão mudando, as curvas vão mudando. Genial. Não. Motor de alto rendimento. Com isso, a corrente de partida cai também, né? Com isso, a corrente de partida cai, porque ele fica mais resistivo na partida. Não só porque a resistência aumentou na partida, por isso o circuito equivalente fica com impedância mais alta, mas também pelo fato de ser mais resistivo, o fator de potência é mais alto. Então ele tira mais potência ativa da mesma potência aparente. Né? Porque o fator de potência nada mais é do que o rendimento energético. Né? Você consegue, fator de potência alto significa o quê? Você consegue desenvolver mais trabalho, mais potência ativa de uma mesma potência aparente. No Brasil, como eu falei, a norma brasileira, ela caracteriza esse tipo de rotor, de barra rotória, como categoria H. Eu coloquei na apostila de vocês as 3 categorias normalizadas no Brasil. Não impede que um fabricante instalado no Brasil, WEG, Howard, Siemens, produza motores com barras, perfil de barra rotórica diferente. A WEG desenvolveu recentemente uma barra parecida com essa, mas ela uma barra com esse jeitão assim, ela é meio um pouco triangular. No meu celular, 2. A barra assim. Esse é o segundo. Né? Isso potencializa, só que aqui eu exagerei, essa área que seria bem menor. Né? Isso potencializa a corrente fluir pela extremidade. Quanto mais na extremidade ela flui, maior a resistência daquela parte, né? Mais resistiva se torna o caminho onde ela circula. Praticamente na superfície. Praticamente na superfície. Tem uma barra dupla, eu coloquei uma foto na apostila, essa aqui. Uma barra de fabricantes americanos. Aqui, ó, essas 3 barras são as barras normalizadas, né? Categoria M, né? É a que a gente chama de motor standard, né? O motor que tem esse tipo de motor padrão, motor simples, né? Consequentemente mais barato que os 3. Esse outro material é o outro motor categoria D. Ele tem as barras muito próximas da extremidade, porque ele prima mais pela resistência e não pela reatância. Então esse é um motor que a curva de torque é maior em velocidade mais baixa, ele diminui em velocidade mais alta. E esse aqui é o que eu falei com vocês, categoria H. Aqui está um desenho simples, né? Mostrando que uma barra mais externa tem uma área menor, uma barra mais interna tem uma área maior. Mas dificilmente vocês vão ver uma barra desse jeito aqui. Isso aqui é só um desenho mesmo, esse da mesa está mais para essa categoria aí, apesar de não ser circular, né? Ele parece com a D também, né? Parece com a D. Está muito próximo da extremidade. Tá? Não vai exatamente na extremidade. E cada um tem uma curva definida, né? O
motor categoria D, tá vendo? Na apostila, ele tem uma curva. Aqui depois vocês dêem uma corrigida aí, tá vendo abaixo do gráfico? Está escrito aqui, olha, curva 1, curva 1, curva 1. Né? Aqui é na sequência. Qual dessas aqui é a categoria N? A 1, 2 ou 3? Hein? É a 1 mesmo. É 1. Tá vendo? Categoria N começa com o torque de partida baixo, o torque maior dela acontece em velocidades bem mais altas. Categoria H, categoria D, que é essa aqui, cujo torque de partida é alto e vai caindo à medida que a velocidade aumenta. Ou seja, é um motor para trabalhar com Baixas velocidades baixas, porque ele trabalha com. Ele tem como característica desenvolver torques altos em baixas velocidades. A não ser que a carga seja baixa. Se a carga seja baixa, não alcança velocidade mais alta. E o categoria H é esse, ele tem um torque de partida intermediário, não é tão baixo quanto N, nem tão alto quanto D, mas ele tem torques mais elevados em velocidades mais altas. Ou seja, ele tem um pouco das duas coisas. Né? Ele consegue ter torque de partida mais alto e torques também mais altos em velocidades elevadas. Ok, pessoal? A norma é essa aqui, ó, a BNT 7094. Okay? Essa é a norma brasileira que determina o tipo de geometria das barras. Como eu falei, não é obrigatório fazer, mas segue essa padronização. E a norma americana é a norma NEMA. Okay? Não, esse motor aí só não mostra a barra, né? Esse é um motor de indução. Eu falei com vocês ali cima. Mas o aspecto construtivo da barra define o conjugado, não a amplitude do conjugado. Onde o conjugado máximo vai acontecer? O conjugado máximo ele é função daquela equação. Tensão aplicada, os valores de resistência e inversão proporcional à interferência. Não, mas o momento polar, o conjugado, tudo é relativo àquelas equações. Você fala momento polar, está relacionando interação de fluidos de tempo. Aí eu raciocínio partiu mais pela magnetização, não por aspecto, pelos parâmetros ou variáveis do momento. Aquela equação ela reflete as variáveis do motor, tensão, corrente e os parâmetros do motor. A análise do momento polar então, é em relação à interação de campo magnético. Campo magnético está em boa raça, aqui, pessoal, um exemplo de uma barra rotória, de um rotor, com a norma americana. Né? Você vê que tem uma barra bem externa, bem na superfície do rotor, e uma barra interna bem mais aprofundada, tá vendo? E a espessura desse rotor, desse pescoço, bem fino. Quanto mais fina for a espessura desse pescoço, mais diferente serão os parâmetros da barra interna e da barra externa. Ou seja, mais indutiva será a barra interna, menos indutiva será a barra externa. Okay? Pela norma americana, tem essas 5 classes, né? Lá eles tratam de classes, não de categorias.
Pessoal, algumas coisas a gente não comentou aqui, eles estão todos especificados aqui, tá? Por exemplo, o que a norma determina em relação à placa do motor, né? Aquilo que nós conversamos aqui, ó, tá vendo aqui? MT sobre M. Cadê? 7.8. Aqui, ó. Né? Tá vendo? MT sobre N. Olha lá. 7,8 significa o quê? Relação entre corrente de partida e nominal, ou seja, na partida, energizando o motor diretamente, sem nenhum dispositivo intermediário, sem soft start, sem inversor, sem reator em série. Antigamente se usava resistor em série, isso não existe mais, mas sem nenhum dispositivo intermediário para limitar a corrente do motor. Considerando que partida direta, a corrente de partida no transitório de partida chega a praticamente 8 vezes a nominal. É muito bom. Então, isso é um dado que o projetista precisa estar atento. Instalação, projeto de instalação com motor de indução partida direta, é necessário fazer uma análise de toda a estrutura, de todo o sistema de alimentação. Porque dependendo da potência do motor, a corrente pode ser muito alta e, frente à potência de curto-circuito da instalação, principalmente do transformador de alimentação, se essa relação da potência da carga com a potência de curto-circuito do transformador for muito próxima, há uma queda de tensão. E que a tensão pode fazer desarme e assim por diante. Né? Por isso que a norma pressupõe, já teve instalações elétricas, a norma pressupõe que numa instalação a máxima queda de tensão é de 5%. Tem algumas instalações que é 3%. Uhum. Né? E às vezes você ter no máximo 5% de queda de tensão com motor de grande porte, partindo direto, às vezes não dá. Aí o sujeito faz análise, depois de fazer